palavra do Senhor se encontra hoje no livro que leva o meu nome, Mateus, capítulo 5, versículo de número 3. Amém? Amém. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Senhor Deus, graças te dou por esse momento, por essa oportunidade, Pai, de estar aqui à frente, ministrando a sua palavra, Senhor Deus, quebrando os nossos corações. Tira todo empecilho, Senhor Deus, toda amarra, toda cegueira espiritual, para que o nosso entendimento, Pai, seja um entendimento que lhe apraz, que agrada o seu coração, Pai. Que possamos de fato ser humildes de espírito. Essa oração que eu faço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto eu extraí de algumas lições anteriores da IBD, que fala sobre identidade e destacava a humildade. Então foi bem conveniente, se eu não me engano, umas 2 ou 3 semanas atrás. E aqui eu quero traçar para os irmãos que o humilde de espírito, ele deriva ali na concepção do original, que remete a uma expressão idiomática da época e faz alusão a uma imagem de um feixe de trigo, porque quando o vento bate no feixe de trigo, não precisa ser um vento forte. Qualquer vento que bate no feixe de trigo, ele se dobra, ele se curva. Dessa maneira, entendendo essa imagem, o humilde de espírito, e espírito se refere a pneuma, muitas vezes é tratado ao próprio Espírito do Senhor. Nós, que somos servos dele, devemos ter essa mesma humildade. Quando o vento sopra, e é o vento do Espírito Santo, o nosso dever é se dobrar, se curvar perante a sua vontade, perante aquilo que ele está já ministrando em nossos corações. Porque muitas vezes a gente tem uma falsa impressão de que eu preciso ouvir a voz de Deus claramente, como um vento impetuoso. A gente se atrela muito ao livro de Atos 2 e quer se mover sempre por um vento impetuoso, como se a gente quisesse sempre escutar a voz de Deus audivelmente. Só que não sei como é com os irmãos, mas comigo a grande maioria das vezes é um sopro suave, delicado. Assim como a gente consegue fazer a conexão de 1 Reis 19, Elias na caverna vai ter essa mesma experiência. O Senhor fala para ele sair da caverna, e aí quando Deus se mostra perante ele, passa um vento forte, um vento impetuoso, e desdói ali algumas rochas. Mas o texto vai dizer que Deus não estava nesse vento. Depois vem o terremoto. Deus não estava no terremoto. Então vem uma chama viva, mas Deus não estava nela. E por último, um vento, um sussurro suave, doce e gentil. E ali estava o Senhor. Dessa maneira, em diferentes realidades da nossa vida, a gente se depara com esses momentos. A gente se depara às vezes, no caso de Elias, ou até muitas vezes numa conversa, numa discussão, onde é difícil ouvir a voz de Deus, porque Ele está sussurrando. O nosso dever é estar limpo de coração, humilde de espírito, para que possamos ouvir esse sussurro suave. Hoje, por exemplo, eu errei. Eu não tenho vergonha de admitir que eu erro. Hoje eu errei mais uma vez, numa aparente discussão, para mim debate. Eu entendi errado
uma situação. Não era aquilo que eu imaginava. E movido por esse espírito, de pronto, quando eu vi o lado, a versão da pessoa, que eu não tinha percebido, aquele prisma, eu automaticamente não quis justificar. Eu expus aquilo que eu tinha visto, uma percepção minha, mas uma impressão, percepção enganosa, mas eu não tive coragem de sustentar, porque diante de um cenário onde uma pessoa é ferida, Deus não pode unir duas pessoas sempre com uma ferida. Então, da mesma maneira que eu tive uma impressão errada e rapidamente eu fiz um juízo de valor errado, eu também pedi perdão. Então eu não tenho dificuldade em pedir perdão. Eu quero ver a pessoa falar, me mostrar aquilo que ela passou, aquilo que ela viu, o prisma, a concepção dela, e então ouvir a voz do Espírito. Mateus, vacilou. Poderia ter feito diferente. Então, humildade de espírito, depender do Espírito Santo. Muitas vezes é difícil, mas quando os irmãos alimentarem a vida, o devocional, tempo de oração, tempo de leitura da palavra, a estudo da palavra, seja ela aqui em pregações, seja em podcast, Spotify, né? Hoje tem a Bíblia narrada pelo Cid Moreira, eu escuto ela basicamente todas as manhãs, meia hora durante a minha caminhada. Então você consegue sintonizar o seu ouvido espiritual, para que esse sussurro suave não passe despercebido. Então essa é a mensagem. Quando o vento do Espírito Santo soprar sobre a sua vida, que não seja sempre um vento impetuoso. Os irmãos não precisam dessa imagem sempre. Deus precisa falar com você sempre na força, na violência. Precisa ser sempre grande. Não, muitas vezes ele está presente, lá como 1 Reis 19, um vento suave, um sussurro doce e gentil. Amém. Amém? Avisos: domingo de EBD, né, começa às 9 horas a EBD, café da manhã às 8h30, o culto